Olá, estudante! Na aula de hoje a gente vai entender principalmente a análise desses custos de produção que a gente vem falando nas aulas anteriores e principalmente os indicadores de resultado, né? Então, quando a gente começa a perceber que a gente tem muitos custos, a gente quer saber se a gente está ganhando ou perdendo dinheiro na nossa atividade agropecuária. Bom, e muito importante para os indicadores de resultado é a gente relembrar as definições de custo operacional efetivo, o custo operacional total e o custo total. Porque dessa forma a gente vai ter esses indicadores, esses resultados na mão para comparar eles com a nossa receita. E daí a gente vai entender se o produtor está ganhando ou perdendo dinheiro com a atividade. Então, o custo operacional efetivo, só para fazer aquela breve revisão, o custo operacional efetivo representa os seus custos variáveis, os custos que estão efetivamente atrelados à produção. Custo operacional total, você vai somar esse valor do COI, do custo operacional efetivo, os valores de depreciação e prolabore, certo? E para chegar no custo total, ou seja, a soma de todos os valores, você vai somar ao COT a questão das remunerações de capital, ou seja, remuneração do capital investido em terra, em maquinário, do capital circulante. Essas são as definições e essa foi uma breve revisão para a gente entender os próximos passos. Quando a gente fala da nossa receita bruta, basicamente é a quantidade que a gente produziu vezes o preço pelo qual a gente vendeu. Então a fórmula é muito simples. O Q representa o valor e o P a produção, certo? Então quando a gente tem uma produção de 100 arrobas no ano, vendidas a R$150, a gente vai ter uma receita bruta de R$15.000, entendido? Isso é muito importante para a gente levar para as próximas etapas, porque só a análise de receita bruta não indica muita coisa. Ela não vai indicar para a gente se o produtor está ganhando ou não dinheiro. Ela tem que ser realmente comparada com o custo operacional efetivo, o custo operacional total e também o custo total. E quando a gente tem a primeira etapa de comparação, é na margem bruta, ou seja, margem bruta vai ser a nossa receita total, receita bruta, menos o custo operacional efetivo. Ou seja, é um montante de dinheiro que você ganhou, menos o montante de dinheiro que saiu do seu bolso, certo? Se você teve um valor maior na sua receita bruta, significa que você está tendo a sua atividade no curto prazo remunerada. Ou seja, ela está realmente conseguindo gerar valores para que você pague as suas contas. Já quando a gente evolui para a margem líquida, a gente compara a nossa receita bruta, o montante da nossa receita bruta, com o montante do nosso custo operacional total. Ou seja, adiciona essa questão da comparação a questões das depreciações e as retiradas familiares, certo? E nessa questão, se o custo operacional total for maior que a receita bruta, a gente está falando que esse produtor, no longo prazo, médio e longo prazo, não vai conseguir se manter na atividade. Porque na hora que os seus ativos chegarem na depreciação, chegarem na sucata, ele não vai ter recurso para fazer a troca, a substituição por equipamentos novos, certo? Então, quando a gente tem uma receita bruta maior que o nosso custo operacional total, significa que o produtor consegue arcar com essa revisão, com essa substituição e com esses novos investimentos. Importante lembrar que o produtor precisa fazer a reserva desses valores também. Pode ser em outros fundos, outros investimentos, mas ele precisa salvar esse dinheiro para a hora que for necessário fazer a substituição e renovação do seu maquinário. E por fim, a gente avalia a questão de lucro ou prejuízo. E quando a gente compara o lucro ou prejuízo, é basicamente a conta da receita bruta menos o nosso custo total. Ou seja, dentro do custo total, a gente vai já ter tirado aí a questão dos custos fixos e variáveis, das nossas depreciações, do nosso prolabore e ainda está adicionando a questão da remuneração do nosso capital. Ou seja, se a nossa receita bruta for maior que o nosso custo total, ou seja, estiver remunerando tudo isso e ainda sobrar dinheiro, a gente pode falar que a gente está tendo lucro. E se a gente tiver um resultado negativo, a gente está falando que a gente está tendo prejuízo, certo? E quando a gente tem um lucro menor que zero, é o prejuízo. Quando a gente tem um lucro igual a zero, ou seja, a gente está num lucro normal. Porque, lembrando, o valor que a gente coloca da remuneração de capital
é o valor de interesse daquele investimento, certo? Então, por exemplo, qual é o valor de investimento normal? A gente compara muito com a poupança, 4,5%, 5%, 6% ao ano, certo? Então, esses são os indicadores de rentabilidade que o nosso capital investido tem que nos remunerar também. Então, se a nossa receita bruta está sendo igual ao nosso custo total, está remunerando tudo isso, a gente está tendo lucro normal. Agora, se a gente tem um lucro maior do que zero, ou seja, a gente tem um lucro maior do que o que a gente estava esperando, a gente está remunerando todos os nossos capitais, ainda está remunerando a mais, está sobrando dinheiro, a gente tem um lucro super normal, certo? Que, além de pagar as contas, também vai sobrar recurso para fazer novos investimentos, melhorar a atividade. E indicadores de resultado também entra a taxa de rentabilidade do capital, que é basicamente o quanto a gente está conseguindo remunerar o nosso capital ativo. E ele é resumido pela equação da margem líquida dividido pelo capital investido vezes 100, é uma porcentagem. Então, se a nossa margem líquida foi 1 milhão e nosso capital investido foi 1 milhão, a gente tem um resultado como 1 e a nossa taxa de remuneração de capital de 100%. Ou seja, a gente está remunerando o nosso capital. A gente está remunerando igual ao que a gente vinha prevendo. Se a gente tem uma taxa de remuneração de capital acima de 100%, significa que a gente está sendo mais eficiente do que os outros investimentos que a gente optou em não fazer, certo? Se a gente tem uma taxa de remuneração menor que 100%, significa que a gente está sendo menos eficiente. Então, na teoria, o nosso dinheiro estaria rendendo mais recursos, mais receitas em outros investimentos. E por fim, a gente tem a avaliação das economias de escala, ou seja, o rendimento conforme a escala de produção. E o rendimento ele se resume a decrescente, constante ou decrescente. Isso basicamente se refere a, conforme você tem um aumento de produção, certo? Você tem um aumento de custos. E conforme esse aumento de custo for maior ou menor do que o teu aumento das receitas, ele vai te definir se você está dentro do decrescente, constante ou crescente. Então, como que a gente pode exemplificar isso? Se na tua produção aumentou R$10 para produzir uma unidade, e essa unidade te trouxe R$8, você está tendo um rendimento decrescente na sua escala. Ou seja, você está reduzindo o seu custo, a sua margem, você está reduzindo a sua margem conforme você evolui na sua escala de produção. Se você aplica R$10 no seu investimento, nos seus custos, e a sua receita também aumenta R$10, ela é um rendimento constante de escala. Ou seja, cada 10 que você aplica, você ganha outros 10. Ela não varia. E quando a gente tem um crescimento, um rendimento crescente da nossa escala, significa que para cada R$10 que a gente coloca, a gente está recebendo 15, por exemplo. Ou seja, a gente está tendo um crescimento conforme a nossa escala de produção, certo? Esse é um indicador importante para a gente poder entender qual é o momento de parar de incentivar a produtividade e focar no econômico, ou se a gente ainda pode continuar evoluindo na nossa produtividade e qual foi o momento que a gente encontrou o ótimo econômico, certo? Aguardo vocês na próxima aula para a gente trabalhar o nosso último assunto.